Relacionamentos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E eu estou gravando esse vídeo dia 6 de julho de 2025. 2h40 da manhã é o momento em que eu estou gravando, porque eu ando dormindo mal de novo, infelizmente. Mas eu coloquei REC aqui para gravar, não com o objetivo de reclamar, mas com o objetivo de refletir. Só que eu não tenho assim uma pauta específica na minha cabeça em termos de que assuntos eu vou tratar, mas eu tenho na minha cabeça a palavra relacionamentos, tá? Só que assim, podemos falar de relacionamentos amorosos um pouco, mas não é o meu foco. Talvez podemos deixar isso para depois. Mas eu queria falar de relacionamentos entre as pessoas de uma forma mais geral. Relacionar-se com as pessoas é uma necessidade, é uma vontade, é um dos aspectos mais significativos da vida no sentido positivo, e também é uma coisa assim muito difícil e que pode ser assim absolutamente horrível a depender da qualidade do tipo de relação que a gente mantenha com as pessoas. E por trás assim de todas as questões complexas dos relacionamentos, existe o fato de que cada indivíduo é singular e solitário, e os relacionamentos, inclusive, eles, de alguma forma, seriam assim o caminho natural para se tentar superar essa solidão e essa singularidade de cada pessoa. Por isso, inclusive, os relacionamentos são tão importantes, né? Porque, de alguma forma, eles diminuem um pouco a nossa solidão, ou a nossa fraqueza, ou as nossas deficiências, porque as pessoas vão se complementando e uma vai ter qualidades que a outra não tem. E juntas as pessoas chegam mais longe do que se cada um vivesse isoladamente no seu próprio mundo, vamos colocar assim, sem nenhum tipo de relação com mais ninguém. Inclusive porque até isso seria impossível na própria essência da existência humana, né? Para a humanidade existir tem que ter pelo menos dois, né? Homem e mulher. E aí que dessa união possa nascer um ou mais filhos. E aí existe vida humana nessa estrutura individual, um homem, uma mulher, um filho, uma filha, que dá origem à coletividade no contexto dos relacionamentos. Até por isso, né, o relacionamento amoroso é o relacionamento por excelência e etc. e tal. Mas o relacionamento amoroso é somente uma das relações que nós temos, né? Até porque quase todo mundo na face da Terra, tirando Adão e Eva e Jesus Cristo, quer dizer, até Jesus também veio como filho, né? Acho que só Adão e Eva que não, né, em tese. O seu primeiro relacionamento é com os seus pais, né? Ou com quem cuidou de você desde o seu nascimento, tal. Se seu pai e sua mãe morreram no contexto do seu nascimento ou algo assim. Então, enfim, os relacionamentos, eles são algo que está incrustado na própria fábrica da realidade humana, e a gente nem sabe e nem deveria saber viver sem se relacionar. Porque é meio que da essência da experiência humana e da realidade. Ok. Entretanto, qual que é o problema? Assim,
Na verdade, os relacionamentos eles têm muitos problemas, mas existe um aspecto dos relacionamentos que me chama a atenção assim de uma forma bem especial já há muitos anos na minha vida, assim. E que é um aspecto um pouco triste, assim. Que tem que ver assim com o conceito da gente falar sozinho. Que tem muito a ver com a gente ser sozinho e com a solidão e com a singularidade de cada um e etc. E falar sozinho, e eu não estou querendo dizer aqui nesse aspecto tipo pessoas que conversam sozinhas, né? Eu falo sozinho. Eu lembro que de vez em quando eu estava falando sozinho assim, a Carol ela ficava um pouco assustada, assim, na real. Depois, com o tempo, ela aprendeu a lidar. E eu também não falo, assim, sozinho em nível, tipo, uma pessoa que mora no hospício, entendeu? Mas, inclusive, se diz que falar sozinho é sinal de inteligência, né? A pessoa pensa muito rápido e, às vezes, quando ela fala, ela ordena os seus sentimentos e os seus pensamentos, né? Então a pessoa falando sozinha, ela inclusive demonstra que esse é o ponto, né? A cabeça funciona muito rápido, muita coisa, muito processamento de dados, e às vezes a pessoa tem que falar para aquilo não sair um pouco do controle, né? Então falar sozinho é sinônimo de inteligência. É o que se diz aí por aí, mas não é esse aspecto, né, que eu estou evocando aqui. E esse é um dos pontos assim mais tristes das relações humanas. Que tem que ver com o fato de que quando a gente se relaciona com o outro, a gente também, em ampla medida, a gente se relaciona mais com a gente mesmo do que com o outro. Esse é um ponto assim muito complicado, assim. Por exemplo, pessoas que já passaram por uma ou mais decepção amorosa, assim, um pouco mais pesada, muitas vezes, tipo, começam a perceber que a perda da outra pessoa, quem a gente amava e coisa arada, mexe muito com a gente, assim. E às vezes quando a gente tenta escrutinar esses motivos do porquê que algumas pessoas têm um impacto muito grande na gente, não é incomum a gente descobrir que o que mais nos machuca nesse tipo de situação não é tanto a ausência da outra pessoa, mas é a ausência daquilo que a gente imaginava que existia quando a outra pessoa estava presente. E em ampla medida essa imaginação é menos sobre a outra pessoa e mais sobre a gente mesmo. Então, por algum motivo, às vezes, em função de sentimentos e emoções e, sei lá, questões complexas assim da natureza humana, algumas pessoas fazem florescer na gente certas questões assim que, sei lá, de alguma forma tocam fundo assim na nossa alma em termos de quem a gente é com a gente mesmo. E aquela pessoa às vezes faz a gente se sentir em relação a gente mesmo com esses sentimentos assim de preencher um propósito ou, sei lá, viver um amor, várias coisas assim e tal. Mas, em ampla medida, às vezes a gente descobre que a gente estava meio sozinho nessa jornada, assim. E a gente pensava que a outra pessoa estava junto e ela não estava. Isso também às vezes acontece na relação com filhos, na relação com amigos, na relação com chefes, na relação com colegas, na relação com irmãos da igreja, ou várias coisas assim.
E tudo isso tem a implicação de que a gente se relaciona menos com os outros e mais com a gente mesmo na relação com os outros. E a gente se importa muito mais com a gente mesmo do que com os outros. E o que afeta a gente muito mais do que qualquer coisa que afeta aos outros. Isso é um ponto muito louco, assim, até um pouco sinistro, assim, da vida. Às vezes, sei lá, por exemplo, eu perder uma namorada, para mim, é muito mais importante do que a 1 quilômetro da minha casa tá uma pessoa, assim, doente, sei lá, num estádio terminal de câncer. E por que eu sofro mais com a perda da minha namorada do que com a consciência de que ao meu redor existem pessoas apodrecendo de câncer na cama, uma baita de uma dor, que é um problema muito, muito mais complicado do que perder a namorada? É um pouco por causa disso, assim, né? A gente valoriza o que acontece com a gente muito mais do que o que acontece com qualquer outro. E, por exemplo, vamos dizer que a minha namorada tenha câncer. Aquilo vai me afetar mais do que uma pessoa qualquer ter câncer ao meu redor? Não é tanto também porque eu me importo com ela, mas é porque eu me importo comigo, e como ela é importante para mim, eu tenho mais dificuldade de ignorar a dor dela naquilo que ela está relacionada comigo do que de ignorar a dor de pessoas que não tem nada a ver comigo. Mas se eu, por exemplo, assim, não namorasse essa pessoa, eu namorasse outra, essa pessoa ter câncer não me faria sofrer tanto quanto se a outra me abandonasse. E é só uma tentativa aqui que eu tenho de tentar explicar que nós somos profundamente solitários e profundamente egoístas e profundamente centrados em nós mesmos. E nós temos uma profunda dificuldade de enxergar uns aos outros. E esse é um problema meio generalizado. Esse não é um problema da humanidade contra mim, e eu estou aqui clamando que vocês sintam as minhas dores, ou percebam o meu valor, ou sei lá o quê, blá 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 blá. Não, esse é um problema de todos nós, esse é um problema dos outros, é um problema meu também e de todo mundo, de alguma forma ou de outra. O que também não quer dizer que não existam relacionamentos. Eles existem, mas em ampla medida, cada um está sozinho no relacionamento. E cada um se importa muito mais consigo mesmo do que com qualquer outro. Isso, por um lado, é assim, compreensível, né? Porque é isso, né? Por exemplo, se todo mundo morrer ao meu redor e só eu sobreviver, eu tenho que lutar pelo menos por algum tempo pela minha própria vida. Então esse instinto de uma preservação individual ou algo do tipo é totalmente natural, legítimo e não tem nenhum problema ser assim. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente está nesse modo de sobrevivência com a gente mesmo, mesmo enquanto as pessoas estão, entre aspas, vivas ao nosso redor. Mas a gente está sempre muito centrado na gente mesmo. E a gente não consegue perceber a vida do outro da forma como talvez poderia, se a gente olhasse mais para o outro, como os outros também não conseguem perceber tanto a nossa vida quanto se eles se esforçassem mais para nos enxergar. E eu pensei bastante nisso assim hoje, porque nesses últimos dias eu fiz alguns vídeos meio polêmicos em relação à igreja, né? E eu recebi assim centenas e centenas e centenas de comentários nos meus canais públicos, né, no YouTube, no Facebook,
como também no meu WhatsApp e tal, tá bem intenso aí esses últimos dias em relação a essas coisas. E tipo, para mim, assim, é profundamente perceptível, assim, o quanto, em alguns desses casos, a pessoa, ela vem falar comigo, supostamente, então, tipo, ela manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Ou ela manda uma mensagem para mim no YouTube, ou no Facebook, ou etc e tal, etc, etc, etc. Qualquer meio assim que ela suponha estar falando comigo, Ezequiel. Mas, em amplíssima medida, a pessoa está falando sozinha. E esse é um fenômeno meio aterrorizador, assim, na minha opinião, entendeu? Porque o que acontece? Nos nossos relacionamentos, quando a gente se dá conta de que uma outra pessoa existe, a existência da outra pessoa, ela chama a nossa atenção de alguma forma. Ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa, às vezes de uma forma neutra, um pouco indiferente. Mas não existe assim uma indiferença, uma neutralidade absoluta. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu tenho assim, dentre muitas características que eu tenho, ser uma pessoa intensa é uma das coisas assim da minha essência, entendeu? Então, eu também evoco certas reações intensas em outras pessoas. Mas, em geral, essa intensidade, ela não implica uma interação real. Ela só implica a tomada de consciência de algo que me faz reagir. E, em geral, as pessoas reagem não baseadas, por exemplo, as pessoas reagem em mim, não baseadas em quem eu sou, mas em quem elas são. E elas inferem sobre mim o que elas são e o que elas imaginam que elas seriam se elas se enxergassem no meu lugar. Cara, eu percebo esse fenômeno assim claramente. Eu não sei se vocês entendem, se vocês percebem esse tipo de coisa na experiência de vocês também. Tipo assim, olha, por exemplo, diz a lenda que eu, Ezequiel Gomes, sou uma pessoa polêmica. Eu costumo dizer que eu discordo um pouco disso e eu não digo isso de forma irônica. Eu digo isso sinceramente, assim, eu não acho que eu sou uma pessoa polêmica. Tá? Apesar de que também eu reconheço de que eu não tenho nenhum problema de endereçar questões polêmicas. Mas assim, como que eu enxergo? Coisas consideradas polêmicas. Muitas coisas assim que eu falo e que eu faço, que as pessoas consideram polêmicas, eu considero absolutamente simples, absolutamente legítimas, absolutamente normais, nada fora do esperado, assim. E às vezes as pessoas assim reagem a essas coisas assim como tipo, que absurdo, que você pensa isso, que você fala isso, que você vê as coisas dessa forma. E é bem engraçado assim, a maior parte desse fenômeno acontece quando a pessoa tem uma visão negativa a meu respeito. Mas também existe um fenômeno parecido com isso, às vezes, por parte de pessoas que têm uma visão positiva a meu respeito, assim. E eu já passei por isso muitas vezes, assim, quando a pessoa fica maravilhada de me conhecer. De vez em quando, assim, algumas pessoas elas entram em contato com o que eu faço, enfim, e tal, e elas demonstram, assim, muita gratidão, do tipo assim, cara, meu Deus, que bom que eu te conheci, porque,
nossa, você falou, você demonstrou, você defendeu, você não sei o quê, uma coisa assim que para mim era difícil entender, agora eu entendi claramente e tal, e tal, e tal, assim, como tipo um trabalho tem a ver com ser pastor, mas também tem a ver com ser pedagogo, né, com ser filósofo, com ser uma pessoa que tem uma certa experiência de pensar em relação a algumas coisas que muitas pessoas não têm, e as pessoas vão se interessando por alguns assuntos a respeito dos quais eu falo, e quando eu falo daquilo e eu demonstro, às vezes mais profundidade, ou mais competência, ou ser engraçado, ou ser inusitado em relação a algumas coisas assim, a pessoa começa a ouvir, e quando ela começa a entender, e ela não cria uma barreira assim, negativa a meu respeito, às vezes ela tem aquela experiência assim de ter encontrado um cara incrível, maravilhoso, assim. Então isso acontece dos dois lados, assim, mas isso acontece mais do lado negativo, assim. Especialmente por, no meu caso, eu tratar com pessoas religiosas, né? E a religião não é à toa, assim, que ela é uma das questões mais complicadas e mais perigosas que existem, assim, na vida, na real. Porque a religião, ela pretende ajudar a pessoa a lidar com medos muito profundos. Então a pessoa tem medo do diabo, ela tem medo do sofrimento, ela tem medo da morte, ela tem medo do fracasso, ela tem medo do ostracismo social, ela tem medo da solidão, ela tem medo de que os filhos dela vão para o inferno, de que aconteça coisas ruins, elas têm medo de Deus também, assim, que talvez Deus não vá perdoar elas, se elas não fizerem as coisas corretamente, tem umas paranoias, tem umas questões assim bem interessantes. E algumas dessas coisas são vividas, experimentadas pelas pessoas em um nível aceitável, normal, mas tem pessoas que às vezes têm um nível mais doentio em relação a essas coisas. E um dos aspectos do meu chamado e do meu trabalho é mexer nessas coisas da pessoa, entendeu? E às vezes, quando a gente demonstra determinados problemas e situações e coisa arada assim, a pessoa se sente tomada desses sentimentos, assim, né? De que ela está na presença do diabo e de que ela está muito errada na vida caso a pessoa que evoca esse sentimento esteja correta. E ela não quer que a pessoa esteja correta, e ela quer que a pessoa esteja errada, e ela começa a julgar a outra pessoa, no caso eu, como se eu fosse o que ela é. Então ela começa a falar sozinha. Nossa, você nunca se converteu, nossa, você nunca leu a Bíblia, nossa, você não conhece nada de Deus, nossa, você é o Satanás, você é maluco, você é doente, você é a pior pessoa que existe, você deveria ser preso ou morto, ou sei lá o quê, assim. E não é que eu não possa ser acusado dessas coisas, eu posso ser acusado de qualquer coisa e tudo bem. Mas é engraçado assim, a minha experiência em relação a essas coisas, porque como que eu explico assim? Eu tenho noção de quem eu sou, entende? Tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos negativos. Então, há algumas percepções das pessoas a meu respeito que correspondem à realidade, tanto quando elas apontam qualidades minhas ou quando apontam defeitos. Mas também existem muitos aspectos fantasiosos de pessoas que às vezes pensam que eu sou muito bom e eu não sou, ou que pensam que eu sou muito ruim e eu não sou, e eu tenho essa consciência. Então, quando a pessoa ela fantasia muito para pensar que eu sou super incrível ou que eu sou super horrível,
eu entendo que ela está muito mais falando sozinha do que falando comigo. E é muito interessante isso, assim, porque eu percebo que nesses contextos as pessoas são especialmente cruéis quando elas estão falando sozinhas. As coisas que elas negativamente pensam a meu respeito, quando elas me julgam na categoria do que elas imaginam lá na cabeça delas. E elas são super cruéis, mas elas não são cruéis comigo exatamente, elas são cruéis com elas mesmas, assim, e como que eu entendo isso, assim? Tipo, por exemplo, quando a pessoa me vê fazer uma crítica e ela tapa os ouvidos e ela diz assim, que eu sou do diabo e etc, 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 etc. Tipo, a percepção negativa da pessoa a meu respeito não me importa muito, até porque eu também falo sozinho, né? Eu não me importo tanto com as outras pessoas, né? Então esse aspecto não me incomoda. O aspecto dela achar que eu sou do diabo, que eu tô maluco, que eu sou imbecil, qualquer coisa, assim, nada disso me incomoda. Exatamente pelo mesmo motivo, assim, porque eu falo sozinho, né? Porque eu existo sozinho. Mas o que me chama a atenção é que a pessoa pensa isso, não me incomoda ela ser cruel comigo, me incomoda ela ser cruel com ela mesma. E ela supor que algo tão normal na vida é uma coisa muito diabólica, muito proibida, muito errada e muito ruim, demonstra uma, tipo, inflexibilidade, uma rigidez, sei lá, um trauma, um medo muito profundo em relação a uma coisa muito simples, entende? Como, por exemplo, uma crítica religiosa, etc, etc, etc. Tipo, a religião, ela é uma coisa que ela tem ideais de amor, de fé, de missão, de louvor, de ser do bem, e que todo mundo deveria entender que é muito fácil ter críticas à religião e aos religiosos, porque a religião é uma coisa de princípios muito elevados e todos nós temos dificuldades de viver a religião assim num aspecto super profundo, super espiritual, super amor, super fé, super tudo de bom e nada de ruim. E eu tenho dificuldade de fazer isso, você tem dificuldade de fazer isso, todo mundo tem. Tem até um pouco a ver com a ideia que todos nós pecamos e todos nós somos pecadores, entendeu? Então, tipo, que existam incoerências, que existam transgressões, que existam pecados, é o oposto, assim, do tipo, nossa, que absurdo! Tipo, é o que se espera que aconteça, porque de outra forma teria que ser todo mundo perfeito sem pecado. Então, a existência de críticas, ela é tipo o oposto daquilo que essas pessoas pensam, entendeu? Como se um diabo maligno estivesse mentindo contra a realidade que está perfeita e está enxergando defeitos onde não, tá tudo perfeito na verdade. E esse é o ponto da crueldade e também da burrice, também da alienação e dessas coisas assim que está por trás disso, entendeu? Porque é isso, entendeu? E o que eu percebo? Assim, eu percebo que essas pessoas, e talvez todos nós façamos isso em alguma medida, em algum aspecto, mas talvez pessoas mais burras e mais traumatizadas e mais fanáticas e mais problemáticas tenham isso aqui um pouco mais do que o normal, é que assim, tipo, essas pessoas, elas
gritam contra a realidade, elas odeiam a realidade. E qualquer pessoa assim que tente despertá-las para a realidade, especialmente naquilo que a realidade contém aspectos negativos, é visto assim como uma ameaça gigante. Porque a pessoa, ela fica em negação da realidade na cabeça dela, com ela mesma, e qualquer um que se aproxime para mostrar que, olha moça, ou olha cara, isso aqui que você pensa, ou isso aqui que você sente, sei lá, é uma burrice, é um fanatismo, é um farisaísmo, é um perfeccionismo, é um pecado, é uma transgressão, é uma ignorância, é um erro. Isso tudo se torna, assim, uma coisa muito insuportável para a pessoa levar em conta. A pessoa pensa que se aquela opinião política ou aquela opinião religiosa que ela tem for questionada, mesmo que seja num sentido benevolente, da busca pelo entendimento e tudo mais, mas o fato é, a pessoa entende que se ela considerar aquilo, ela se sente meio que com todos aqueles medos do diabo, do pecado, da morte, do fracasso, da solidão, da vergonha social, assim, como se tudo aquilo aflorasse demais, entendeu? Como se, ao se deparar com a realidade, a pessoa se sentisse meio pelada. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu penso, eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu percebo essa dinâmica psicológica, assim, de forma relativamente clara. Assim, eu não sei se estou conseguindo expressar de forma clara ou não, mas o ponto é, existe uma angústia espiritual, ou um vazio espiritual, ou um medo espiritual muito profundo nas pessoas. E é exatamente por causa disso que coisas como religião são tão perigosas. Porque se a religião ela for muito profunda, muito verdadeira, muito intensa, muito consciente, muito bem resolvida, muito bem estabelecida, ela pode ser um antídoto contra esses vazios e angústias e medos e coisa arada. Só que a religião da maioria das pessoas não é assim tão bem estabelecida, tão profunda, tão bem embasada. E elas tentam substituir essa religião mais profunda com essa religião mais superficial. E elas têm medo que se você questionar essa religião superficial que elas tenham, elas não têm fundamento para ter a religião profunda, então elas se sentem meio que na presença do diabo, entendeu? E aí ela tapa os ouvidos e ela nega, e ela acusa, e ela briga para não enxergar a realidade, entendeu? Isso é uma coisa interessante, assim, e isso me mostrou, pensar sobre isso me mostrou um dos motivos pelos quais algumas pessoas gostam de mim. Porque o meu eu sozinho diante destas coisas, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas angústias, eu tenho a minha solidão, eu tenho também as minhas coisas ruins, assim. Mas eu percebo assim que em alguns aspectos a minha religião ela é um pouquinho mais antifrágil do que a religião dessas pessoas. Isso também tem que ver com o fato de eu ser uma pessoa assim que estudou muito, que entende muito bem certas discussões e tal. Até por isso, né, que eu consigo debater essas coisas. Não quer dizer que eu tenho razão, mas quer dizer que eu tenho os meus fundamentos, entende? E isso também demonstra que, porque eu consigo, por exemplo, ter uma religião ao mesmo tempo super profunda e também o lado crítico, a própria religião, a minha própria religião e a religião a qual eu pertenço, eu tenho um certo grau de liberdade ou de ousadia
ou de coragem, ou de intrepidez, ou de segurança, e coisas assim desse tipo, que assusta muito essas pessoas. Claro, não quer dizer também que eu não possa ter também alguns aspectos negativos, assim. Pode ser que eu também me dê o direito de ser maldoso, malicioso, perverso, provocador, não num sentido positivo e tal, e tal, e tal, e tal, e também exista um pouco de um lado negativo meu, em nome dessa profunda segurança que eu tenho em relação às coisas que eu entendo e que eu creio. Mas eu percebo que nem todo mundo tem isso. E quanto menos a pessoa tem isso, mais ela se incomoda comigo. E quanto mais firme a pessoa é, mais ela se identifica comigo e ela me acha divertido e engraçado e etc, etc. E por que que é assim? Porque eu sou uma pessoa meio que falando sozinho, e todo mundo é meio que falando sozinho, e algumas pessoas, ao se deparar com a outra que está falando sozinha, vamos pensar assim, vamos pensar que eu estou aqui falando sozinho numa esquina, a outra pessoa está ali na outra esquina, a outra está ali, mas nós estamos nos ouvindo mais ou menos um pouco. E às vezes quando eu ouço, eu estou falando aqui sozinho, a outra ali está falando sozinha, a outra está falando sozinha, e quando eu ouço um pouco o que essa pessoa aqui à minha direita está falando sozinha, às vezes eu gosto do que eu ouço, às vezes quando eu ouço o que essa outra da minha esquerda está falando sozinha, eu não gosto tanto. Mas está todo mundo falando sozinho, mas a gente falando sozinho, às vezes a gente ouve um pouco do que o outro está falando sozinho, e a gente se identifica com algumas coisas em relação a algumas pessoas e com outras não. E é isso que aproxima as pessoas, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. É todo mundo falando sozinho e percebendo um pouco o que o outro está falando, mas tudo é muito mediado pelo que a gente pensa sozinho na nossa própria cabeça. E quando a gente enxerga alguém, ou quando a gente ouve alguém falando sozinho algo que a gente se identifica, a gente cria uma conexão. E é assim que se formam as amizades, assim é que se formam os pares românticos. Mas o paradigma da gente falar sozinho, ele nunca é superado. Porque no final nós somos seres solitários, então a gente nunca está na cabeça do outro para saber se o outro é sincero ou não, se o outro é verdadeiro ou não, se o outro realmente concorda com a gente ou não, ou em que termos concorda ou discorda, ou que em termos entende as coisas ou não entende as coisas, entendeu? Isso aqui é uma coisa muito divertida, assim. Mas a gente tem essa necessidade de se aproximar das pessoas, se relacionar com as pessoas, mas nós queremos encontrar pessoas que de alguma forma ressoam com a nossa forma de entender as coisas, para a gente se sentir acolhido e amado e pertencendo a um lugar um pouco menos sozinho, seja isso verdadeiro ou não. Por isso os relacionamentos dentro e fora da igreja, românticos ou não e etc e tal, eles são potencialmente perigosos. Porque muitas vezes a gente, na necessidade de encontrar amigos e colegas e amores e etc, 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 a gente vai falando sozinho, vai ouvindo cada um falando sozinho e vai escolhendo crer, porque a gente tem alguma afinidade ou alguma coisa, aquilo significa uma comunhão, aquilo significa um amor, aquilo significa, né, uma coisa realmente em comum e etc, etc, etc. E a gente vai atribuindo valor a essas coisas fora da gente, e é quando a gente muitas vezes se decepciona com essas pessoas que o nosso mundo rui, né? É quando a gente percebe que, na verdade, a gente se enganou, né? E a gente pensava que a gente concordava, mas não concordava. A gente pensava que se amava, mas não se amava. A gente pensava que tinha respeito, mas não tinha respeito. A gente pensava que tinha admiração, mas não tinha admiração. A gente pensava que tinha verdade, mas não tinha verdade. A gente pensava que as pessoas estavam ali para servir a Deus ou qualquer coisa e não estavam. E trocentas dessas coisas, entende? Por que que é assim? Porque, no fim das contas,
se relacionar com os outros vai além da gente se relacionar com a gente mesmo. E é muito difícil fazer isso. É muito difícil realmente se comunicar com as pessoas. É muito difícil realmente ouvir as pessoas. É realmente muito difícil a gente encontrar um amor. É realmente muito difícil a gente encontrar uma comunidade de amigos. É muito difícil a gente, sei lá, assim, poder ser quem a gente é, sem machucar os outros, e os outros serem quem eles são sem machucar a gente, e a gente viver realmente uma experiência de amor, seja ele romântico ou não, de amizade, de trocentas coisas, de coisa de cristianismo ou não. E é engraçado assim que esse é o ponto assim em que Jesus fala que é aí que a gente é reconhecido, né? Como discípulos dele, quando a gente amar uns aos outros. E, cara, isso aqui é uma coisa muito interessante, assim, porque como a gente fala muito sozinho, o nosso amor ao outro, ele também tem muito a ver com o nosso amor próprio. Quanto menos amor próprio a gente tem, menos amor ao outro. Quanto mais amor próprio, mais amor ao outro. Também isso aqui tem muito a ver com a regra áurea, né? Quando a gente toma essa consciência, fazer para o outro que a gente gostaria que fizesse para a gente, ou não fazer para o outro que a gente não gostaria que fizesse para a gente. E esse é meio que o cerne dos relacionamentos, e esse é o maior desafio que existe na vida, assim. Eu acho que eu já falei isso muitas vezes, mas não custa repetir, né? O amor é a verdadeira realidade e é o verdadeiro desafio. Isso é uma coisa muito interessante, assim. Muitas pessoas, quando me ouvem fazer críticas a pessoas e à igreja e coisa nada, elas não conseguem conceber que eu possa amar a igreja e as pessoas, inclusive as quais eu critico. Porque elas me julgam no contexto dela. Elas pensam assim, que elas não seriam capazes de equacionar críticas com o amor. E por exemplo, assim, né? Eu posso chamar Apocalipse 3 em meu auxílio, mas o ponto nem é meramente aqui uma questão de exegese bíblica, né? Como que Jesus fala aqui, Apocalipse 3, verso 19? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Mas o meu ponto aqui não é usar a Bíblia para me justificar, tá? Não é esse o ponto, não. Mas o ponto é assim, olha. Ai, caramba. A convivência com as pessoas e a experiência do amor, ela é uma coisa muito desafiadora. Eu não penso ser eu o professor da matéria. Eu sou um aluno na escola de Cristo. Só que eu percebo em Deus, em Cristo, um equilíbrio muito interessante em relação a essas coisas. Jesus é sim a pessoa que ama de forma perfeita e infinita as pessoas e ao mesmo tempo em que denuncia a sua natureza, os seus pecados, os seus caminhos, as podridões e... Sei lá, você lê Mateus 23, assim, por exemplo, né? Um dos textos pesadíssimos da Bíblia, assim. De denúncia, de acusação, de coisas pesadas, assim. É que as pessoas, elas não param para pensar, assim. Mas, tipo, por exemplo, Mateus 23... É tipo assim, olha, Jesus pegando as pessoas mais religiosas, que têm a si mesmas mais em alta conta, e dizendo que elas são hipócritas.
hipócritas, que elas são sepulcros caiados, que elas são filhas do inferno, que elas são cegas, que elas são loucas, que elas são hipócritas, que elas são uma coisa por fora e outra coisa por dentro. E essas coisas, elas são profundamente ofensivas para as pessoas desse tipo aqui que Jesus está denunciando, entendeu? E alguém poderia pensar, nossa, que pessoa idiota, né, Jesus? Para que você ficar olhando os defeitos das pessoas e pegando pesado com elas e dizendo que elas são semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Para que uma pessoa chega para uma outra que supõe estar cheia do Espírito de Deus e da Palavra de Deus e diz, você está cheio de imundície? Esse é Jesus, entende? E me espanta assim quando eu manifesta um espírito parecido com o de Cristo nesses aspectos, e não quer dizer que eu seja uma manifestação perfeita do Espírito de Cristo. Pode ser que eu cometa muitos problemas, tenha muitos problemas, pecados e tal, que Jesus não teria. Mas muito das minhas denúncias tem a ver com essa postura aqui, com esse tipo de coisa aqui, entendeu? E as pessoas assim, elas entendem assim que, nossa, quem tem isso é só o diabo, né? Só o diabo pode fazer coisas desse tipo aqui. E Jesus faz coisas desse tipo aqui, e ao mesmo tempo ele manifesta o maior amor de dar a própria vida pelos discípulos, né? Isso é uma coisa engraçada, assim, interessante. Eu não pretendo também ser a manifestação nem da ira de Deus aqui em Cristo, nem do amor de Deus em Cristo, né? Eu sou uma manifestação pálida destas coisas, não perfeita, pelo contrário. Mas Jesus consegue equacionar essas coisas, e eu e você temos que ser capazes de equacioná-las também. E muito se engana, assim, sabe? Por exemplo, assim, que eu não ame o Ayrton, ou o vagabundo visto em motel com puta, ou o Marlington, ou a igreja, ou coisas do tipo. Pelo contrário, né? Eu digo eu de mim mesmo, assim. Apesar de eu ter algumas birras e algumas sensações assim bem ruins em relação a essas pessoas, eu entendo grande parte assim essas pessoas em relação a algumas coisas, inclusive naquilo que elas fizeram contra mim, assim. Eu entendo que elas, como pessoas que falam sozinhas, que não enxergam o outro como o outro realmente é, que eles possam ter tipo, medos ou receios ou imaginações ruins a meu respeito em função de alguns contextos que podem ou não envolver erros realmente da minha parte. Em alguns pontos sim, outros não, mas eu entendo o lado deles, assim. E não só entendo, mas tipo assim, eu percebo e compreendo que a minha postura de denúncia em relação a essas pessoas é uma postura de amor e de cumprimento da regra áurea. Porque como que eu penso assim? Eu penso que, a despeito das qualidades que essas pessoas também possam ter lá na vida delas, pessoas como Ayrton, como Marlington, como o vagabundo e coisas do tipo, elas estão, assim, no absoluto engano. E quando a pessoa está no absoluto engano, ou num engano gigantesco, às vezes você tem que gritar para ela sair de lá, entende? Então, é isso que eu faço. E nada é movido assim pelo que essas pessoas pensam, né? Essas pessoas que falam sozinhas, né? Não, porque você só tem ódio, e você não ama, e você não perdoa, e você é o Satanás no mundo e tal. Essas pessoas estão falando totalmente sozinhas, assim, elas não fazem a menor ideia
da qualidade dos meus sentimentos e dos meus pensamentos em relação a essas pessoas, das minhas preocupações em relação ao bem-estar presente e futuro delas. E essas pessoas, elas estão, na minha percepção, num caminho de profunda escuridão e profunda derrota. O que pode ser uma coisa até engraçada, né? Porque, assim, humanamente falando, o Ayrton, o Marlington, o vagabundo, hoje eles pensam que eles estão no topo do mundo. Literalmente. A presidência da Associação Geral, lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por parte do Ayrton, é uma posição que abre acesso a dinheiro e a um monte de coisas que, humanamente falando, vamos dizer assim, poderiam implicar assim um sucesso estrondoso, entendeu? É tipo ganhar na loteria, ou é tipo prosperar num trabalho e ganhar muita grana e chegar lá, sabe, no topo do mundo, assim. Só que, como isso tudo tem que ver supostamente com questões cristãs, e as questões cristãs, elas são exigentes do ponto de vista do amor, da fé, da verdade, da justiça, e esses não foram os expedientes usados para se conquistar esse tipo de posição, eu entendo que é uma profunda derrota. Só que as pessoas que falam sozinhas aqui nos meus comentários, e nos comentários dos vídeos, e etc, 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 elas não conseguem ou não querem enxergar essas coisas. E aí elas ficam falando sozinhas. Ai, quanto ódio! Ai, você não perdoa! Ai, você não sei o quê. E o engraçado é que se pressupõe tudo de mal em relação a mim e se pressupõe tudo de bom em relação a essas pessoas, né? Se você falar que essas pessoas pecaram, não, mas já se arrependeram. Não, essas pessoas fizeram errado, não, mas todo mundo erra e Deus está ali, ele sabe que caso Deus quisesse que fosse diferente, seria diferente. Aí todo mundo vira calvinista nessa hora, né? Aí toda desgraça da face da terra ou da igreja tem a ver com a vontade de Deus. Mas por que é assim? Porque estas pessoas falam sozinhas. E elas pouco interagem com aquilo que não é elas mesmas. Mas eu não posso reclamar tanto dessa situação porque eu também faço o mesmo, né? Eu dou muito menos valor e atenção a essas pessoas naquilo que elas são, na minha percepção, burras e etc, etc, etc. E eu também não ouço tanto a elas, né? Porque não ressoa tanto em mim as coisas da forma como elas entendem. Então eu também acabo sendo, assim como eu reclamo delas em relação a mim, delas não me enxergarem, eu também sou em relação a elas, eu também não as enxergo. E isso tem que ver com o fato de que nós somos pessoas diferentes e solitárias. Por isso a gente às vezes tem dificuldade de se enxergar nos outros. E pessoas como eu, que são pessoas assim que fazem parte de uma minoria da humanidade, em função de várias questões aí, e especialmente essa coisa de ter alto QI e etc e tal, esse é um aspecto assim muito complicado, na real. Porque as pessoas mais burras, vamos colocar dessa forma, elas nunca vão entender a gente. A gente até pode entender um pouco assim as pessoas burras, mas a gente também vai perder a paciência, porque também é complicado, assim, entendeu? Então, eu tô falando sozinho, né? Esse que é o resultado do vídeo, né? Em ampla medida eu tô falando sozinho. E poucas são as pessoas que me ouvem e que me entendem. E mais são as pessoas que não conseguem entender, mesmo que ouçam alguma coisa. E caso ouvirem, vão ser provocadas naqueles medos, naqueles instintos, naquelas burrices. E isso tudo vai impedir elas de enxergar tanto a mim, Ezequiel, quanto a elas mesmas. E elas vão só
reforçar os medos e as burrices, as bobagens e os fanatismos delas mesmas. Isso é muito complicado, né? Muito complicado, assim. Tipo, a maioria de nós, assim, nós estamos meio que fadados à solidão a despeito de estarmos rodeados de pessoas ou de termos mulher, ou marido, ou filhos, ou coisa arada, assim. E comunhão mais significativa, especialmente comunhão de amor, talvez seja a experiência mais escassa da face da Terra. E é talvez por isso também que Jesus fala, quando você encontrar as pessoas que se amam, você encontrou a minha igreja, entendeu? E é um pouco vergonhoso, assim, né, que eu, ou vocês, ou todos nós, tenhamos tanta dificuldade, né, de ser isso, né, porque o que nos impede, né? Quais são as questões, assim, de comunicação, ou de vaidade, ou de emoções e sentimentos, ou de convicções, que se tornam mais importantes para a gente do que amar as outras pessoas? E veja, eu não estou dizendo que amar é uma coisa simplesinha, ou puramente, assim, politicamente correta e bonitinha. Não, como Jesus falou, né, que a gente leu, repreensão e disciplina pesada em função do amor. Então, viver o amor não quer dizer viver assim no céu, enquanto não estamos no céu. Mas é muito difícil encontrar o amor dentro da igreja. Assim como é difícil encontrar o amor dentro de casa, assim como é difícil encontrar o amor dentro do próprio coração, em relação a nós mesmos e em relação às demais pessoas. E é assim porque, de certa forma, a vida machuca muito a gente, né? E cada um é machucado num contexto um pouco diferente, né? Certas coisas, assim, que tem a ver, né, com os relacionamentos amorosos, os relacionamentos com pai e mãe, os relacionamentos com pessoas da nossa história, da nossa infância, ou do nosso desenvolvimento, ou depois, assim, quando a gente vai ficando adulto e as pessoas com quem a gente transa ou não transa, com quem a gente, às vezes, tem um pouco de comunhão por um tempo, que a gente estuda junto, a gente trabalha junto, a gente namora, a gente faz isso e aquilo, e depois, com o tempo, a gente percebe que não. E é complicado, assim, tipo, o que faz a diferença entre as pessoas que encontram o amor romântico ou não romântico, na igreja ou não na igreja, e as pessoas que encontram menos isso, né? É uma questão de essência, é uma questão de aparência, é uma questão de dinheiro, é uma questão de fama e status, é uma percepção externa em nome de segurança ou de não ter medo. É tudo muito complicado, assim, e é tudo profundamente egoísta, assim, na verdade. Os critérios que a gente usa, que eu uso, que você usa, que todo mundo usa, eles são bastante carnais, bastante egoístas, bastante superficiais na compreensão do que tem valor, do que não tem valor, entendeu? Por exemplo, imagine uma pessoa muito bonita, muito mau caráter, uma pessoa muito feia, mas muito bom caráter. Por mais que a gente admita que sim, ser feio e bom caráter é muito melhor, a busca da aparência, da percepção assim, externa das coisas, ela é uma coisa que toma muito conta das pessoas. E isso não é só na aparência que tem a ver com sexo, mas é muito que tem a aparência que tem a ver com parecer santo, parecer bom, parecer não sei o que, mesmo que não se seja, né? E acho que esse é um ponto assim, que é muito chato assim, para as pessoas em relação a coisas que eu falo e que eu faço. A minha postura, ela meio que obriga as pessoas que entram em contato com a minha existência a considerar a feiura naquilo que pretende ser bonito,
que tem a ver, né, com a postura de Jesus aqui em relação a Mateus 23, né, aos fariseus. É tipo assim, é o elemento perturbador e que eles entendem diabólico, né? Poxa, como que você não está satisfeito com as aparências das coisas? Por que você não cala a boca em relação aos problemas e deixa a gente se sentir abençoado, próspero, no caminho correto do céu? Por que você tem que reenfatizar que por dentro nós estamos cheios de toda imundície? As pessoas não querem enxergar nada disso, elas não querem lidar com nada disso, elas não querem fazer processo, elas não querem fazer denúncia, elas não querem fazer orações imprecatórias, elas não querem ler a Bíblia, elas não querem entender a Bíblia. Elas só querem falar sozinhas de que tá tudo bem e vai ficar tudo bem. E é muito perverso, assim, que isso tudo seja usado por pessoas mau caráter, assim, para então vamos manipular, então vamos extrair o máximo de recurso, então vamos chutar o balde. E quem falar em contrário, tipo assim, é considerado do diabo. Não é à toa que quando Jesus fazia curas e milagres e coisa arada assim, os fariseus que Jesus atacava diziam que ele fazia isso através do poder de Beelzebu. Porque é o que resta para esse rolê aqui, entendeu? E é muito engraçado assim a gente enxergar a Babilônia ou o farisaísmo, os inimigos de Cristo na igreja, né, cara? Tem a ver com a questão do joio na igreja, mas tem a ver também com o conceito do anticristo. E, cara, é maluco, assim, né? E é tão engraçado, assim, como que os adventistas adoram apontar isso lá na igreja católica, né? Porque isso dá a eles a percepção de que o problema está lá fora e não está aqui dentro. E quando você revela que eles tratam a igreja adventista com a mesma tipo infalibilidade papal, demoníaca e anticristã lá da igreja católica, o caminho deles assim é ficar com muita raiva da gente, cara. Eu não sou o professor dos relacionamentos, assim, eu acho que eu já me relacionei melhor com as pessoas no passado, assim. Eu acho que eu piorei. E houve um evento na minha vida, assim, que me piorou, assim, sabe? Eu não quero culpar a pessoa, nem não é esse o ponto, assim. É porque eu estava falando sozinho, né, naquela circunstância também, assim. Ai, cara, e como aquilo foi difícil para mim, assim, sabe? Eu não sou o professor dessas coisas, eu não... Nada do que eu faço tem que ver com dar lição de moral em ninguém. Só que assim, tipo... Jesus, ele colocou um pouquinho do espírito dele em mim, assim, entendeu? E que me faz carregar um pouco dessas marcas, assim, sabe? Eu erro, eu não tenho nenhuma pretensão, assim, ao não erro, assim, sabe? Eu não tenho nenhum espírito de justiça própria, assim, eu não tenho problema, assim, de ser acusado de ser uma pessoa errada e ruim, porque eu sou mais errado e mais ruim do que as pessoas pensam. Mas não é como elas pensam. Eu também tenho qualidades que muitas vezes elas não reconhecem porque elas simplesmente querem falar sozinhas e se iludir, entendeu? E é uma pena, assim, sabe, que seja tudo tão ilusório, que seja tudo tão hipócrita, que seja tudo tão
vazio, que seja tudo tão pequeno e que seja tudo tão cruel, assim, em certos aspectos. Para mim é péssimo, assim, que a qualidade dos diálogos e das percepções das coisas, assim, sejam sempre tão infantis e tão mesquinhas e tão... Ai, cara... Eu me irrito, assim, com isso, sabe? Eu me irrito demais, assim. Nossa, mano. E aí eu perco a paciência. Claro que eu erro, assim, um pouco nisso, né? E... sei lá, enfim. Seja como for, já estou há 1 hora e pouco aqui falando sobre tudo e sobre nada, né? Sei lá. Vou tentar descansar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.